ele quer pactuar ali com várias pastas, saúde, direitos humanos, educação, um acolhimento para órfãos da Covid. Quando ele presidiu o consórcio Nordeste, ele lançou o Nordeste Acolhe, que previa R$500 para os órfãos, pessoas que perderam pai, mãe ou responsáveis na Covid. E agora, ele está aqui do lado do ministro, ele propõe ampliar isso para todo o Brasil. É uma experiência regional, França, do consórcio Nordeste, a ser replicada no país. Sem dúvidas, Ari, e uma experiência que foi muito elogiada. Uma iniciativa dos 9 governadores à época que aprovaram no Legislativo esse programa, e é um programa necessário, porque o último governo federal praticamente ignorava esse problema. Sequer tratava, de fato, da Covid de modo sério. Foi pressionado, inclusive, para iniciar a vacinação, quando sequer respondeu ali os e-mails da Pfizer, vários e-mails que foram enviados que poderiam ter garantido a vacina com antecedência. Então, esse pós-Covid também sequer começou a ser tratado na gestão do então presidente Jair Bolsonaro. Então, esse movimento é necessário porque são milhares de órfãos da Covid em todo o país que precisam dessa assistência e, nesse momento, estão desassistidos pelo Estado. São menores de idade que precisam desse acolhimento para seguir em frente, ali, porque já basta ali todo o sofrimento com a perca dos pais, né, para a Covid-19. Então, sem ter esse acolhimento do Estado, que seria dessas crianças e jovens? Eu lembro que o Silas acho, fez... viu, Pois Ari, não, Silas. se você me permite, um dos projetos, dos programas de maior alcance humano, né? A perda da Covid foi muito grande. Então, o Wellington coordenou isso, é bom se dizer, isso foi aprovado no consórcio, etc. e tal, carne assada, mas foi o Wellington que estava ali batendo nisso o tempo todo. É o Wellington que é um cara que é camponês, é um cara que conhece a necessidade, sabe, nunca foi órfão assim inicialmente, mas conheceu muita gente órfã na sua infância e sabe que ser órfão não é fácil. Então, eu acho fundamental. Enquanto os caras estão brigando lá para saber quem é terrorista, quem não é, querer aparecer em cima de bandoleiros que fizeram aquilo, o Wellington está atrás de acolher aqueles que foram desacolhidos pelo terror maior, que foi o abandono no caso da pandemia. E eu lembro que você fez um comentário no Jogo do Poder, você disse o seguinte, olha, com todo o respeito ao protagonismo da senadora Sim. Simone Tebet, a importância que dela. ela teve para a campanha no segundo turno, mas talvez ela fosse mais técnica, ela que é ligada ao agro, e não tivesse a sensibilidade que o Wellington terá, né? Para o ser humano, o Wellington foi mais importante. Olha, Ari, para o pobre. Inclusive, eu puxei aqui alguns dados, são mais de 113 mil menores de idade brasileiros que perderam o pai, a mãe ou ambos para a Covid-19. E esse dado ainda está defasado, porque ele é de março de 2020 a abril de 2021. Então, de lá para cá, houveram mais mortes por Covid-19, com certeza esse número deve ser ainda maior do que 113 mil menores de idade órfãos da Covid. Apoliana, essas instâncias que surgiram durante a crise da pandemia, como o Fórum dos Governadores e o Consórcio Nordeste, elas serviram ali como gestação para políticas públicas que agora devem ser implementadas no governo Lula, como essa. É isso. E o Piauí pretende trabalhar ser laboratórios de outros projetos aqui. O governador Rafael com a ex-governadora Regina Souza, ali na SASC, e que isso seja levado para o âmbito nacional através do Wellington. Então, a gente viu aquela organização do Consórcio Nordeste que vai passar pela sua institucionalização. O Rafael, inclusive, é considerado especialista dentro do Fórum dos Governadores nessa institucionalização. Ele que defende o fortalecimento dessas unidades, da organização dos governos e a rediscussão do Pacto Federativo. Então, a gente viu que ali foi vitrine para muitas pessoas e a maior vitrine que a gente está vendo se concretizar agora no governo Lula, a gente tem como exemplo o próprio Wellington Dias, que junto com João Dória, é preciso também fazer essa justiça ao ex-governador de São Paulo. Os dois trabalharam muito, enfrentaram inclusive o próprio então presidente Jair Bolsonaro por diversas vezes na mídia, nas redes sociais. O Dória lutando com a vacina, o Wellington lutando para que os insumos chegassem
aos estados. Então, a gente vê o fortalecimento dessas figuras. Para o Dória não deu muito certo, no fim das contas, mas em compensação para o Wellington, está dando super certo. E olha, petista